Construção Yin Yang. Vamos lá, vou começar agora. Bem, Caminhando pelas muralhas, bom dia para todo mundo. Eu sou José Luiz Vaz. Eu sou conhecido como artista visual, tá? E hoje a gente vai falar sobre Qigong, essa técnica milenar chinesa que ela promete longevidade, mais saúde para os seus praticantes, né? E hoje nós temos um expert aqui para falar sobre o assunto, é o professor Tiago Oviedo Froze. Ele é gaúcho da cidade de Porto Alegre, mas mora em São Paulo. Eu vou só falar aqui algumas coisas, o que esse professor já fez, o que ele é. Eu até vou ter que ler, porque é muita coisa, né, Tiago? Né? O Tiago ele é doutorando em Educação Física pela Unicamp. Ele é mestre em Ciências do Movimento Humano pela UFRGS. Especialista em Psicologia Transpessoal pela Unipaz, FPRI. Bacharel em Educação Física pela UFRSS. Também pratica e ensina Tai Chi, Karatê, Qigong desde 1999. Ele, como atleta, disputou desde 2001 torneios nacionais e internacionais, incluindo o Mundial de Karatê SJKS, disputado em Tóquio em 2013, e o Pan-Americano 2017 no Brasil, como membro da seleção brasileira. Instrutor certificado na Universal, Herentau e Intertal. Ensina as práticas do sistema Mataxia, vem aplicando esses conhecimentos da filosofia asiática e da medicina tradicional chinesa em grupos de artes marciais, Karatê, Qigong, Tai Chi e em grupos de autoconhecimento. Em 2021, obteve o título de campeão mundial de kata pela USKU, do mestre Bem, é um currículo bem extenso, né? Até te perguntar, você com 39 anos, né? Hoje, como você conseguiu fazer tudo isso, né? Bem, mas estamos aqui hoje para falar sobre Qigong, sobre China, sobre artes marciais. A gente está vendo, assim, é um assunto que está muito em voga, o negócio da China e Brasil, correto, né? E eu acho que a China tem muito a ensinar para a gente. Eu acho que você já aprendeu muito com os chineses, né? Então, eu vou começar com algumas perguntas aqui, tá? Para a gente... Primeiro, fala um pouquinho sobre você, como Tiago, como é que você começou assim nesse universo da filosofia chinesa, tradição chinesa, artes marciais, principalmente o Qigong. Ah, legal. Então, bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês, conversando, né? Com o José, com todos. E, na verdade, esse histórico que tu trouxesse agora, né? Ele teve tudo a ver com a minha entrada na questão aí dos estudos sobre a cultura da China e sobre as práticas, assim. Primeiro, por ser praticante de arte marcial, chega um ponto que a gente começa a levar um pouco mais a sério, caso aquilo faça sentido na nossa vida. Então, eu comecei a estudar um pouquinho da cultura, né? E em 2008 eu tive numa competição uma lesão muito séria. Eu rompi os ligamentos do joelho, fiquei bem debilitado mesmo. E aí o tratamento médico não estava dando efeito. Estava muito devagar, muito difícil a recuperação. Eu fui buscar alguma alternativa, né? E foi aonde eu comecei a praticar Qigong e Tai Chi Chuan. E a partir da minha prática com essas duas modalidades de atividade integrativa que tem origem chinesa, né? Eu comecei a acelerar meu processo de recuperação, fui melhorando. E aí, depois disso, é que eu fui disputar, inclusive, campeonato mundial lá no Japão, né? Então, o contato com essas práticas foi decisivo aí nessa história toda que a gente estava, que tu apresentaste no início. Ótimo. Então realmente, assim, ele teve uma prática muito assim, ele se praticou, ele teve uma repercussão na sua saúde realmente muito positiva, né? E assim, Muito. Qigong é algum tipo de yoga, religião? As pessoas perguntam isso. Sim, sim. E, na verdade, algumas pessoas que já vieram praticar conosco aqui
já se decepcionaram um pouquinho com isso, né? Tanto aqueles com viés mais esotérico, assim, querendo encontrar talvez um sistema mágico chinês, né? Ou aquelas outras pessoas que acharam que iam fazer uma modalidade chinesa ou diferente, pelo menos da yoga, se decepcionaram um pouquinho, porque o Qigong ele não tem muito a ver diretamente com essas práticas, né? Com a yoga tem algumas coisas em comum, como a importância do trabalho respiratório, esse trabalho respiratório associado a movimentos, né? Mas o padrão de movimento é bastante diferente. Os princípios são diferentes, porque a gente está falando lá da yoga em algo que nasceu na cultura indiana, né? Depois, claro, sofreu influências de outras práticas e outros formas de pensamento, mas começou ali. E o Qigong, com a sua matriz na cultura chinesa, ele vai por um caminho bastante diferente, assim, né? Inclusive, há muitos movimentos no Qigong, e aí também por esse diálogo que ele faz com as artes marciais chinesas, especialmente com o Tai Chi, ele possui movimentos predominantemente na postura em pé, às vezes remetendo a movimentos de combate, né? Então, o pessoal que está buscando o alongamento, aquele trabalho mais de solo, coisas que são mais dentro da linha de movimentação da yoga, acaba não se achando tanto. São coisas que podem ser feitas juntos, complementares, para quem gosta, mas não é uma yoga exatamente, né? Legal. Você teve sua formação pelo Intertal, né, com Eli Brito, foi isso? Isso, minha professora de Qigong, e aí esse tipo de Qigong que a gente chama os Neidan, né? A alquimia interna taoísta. A minha porta de entrada para esse mundo todo foi por aí, foi com a mestra Eli Brito. E é uma grande pessoa, a gente tenta sempre trazê-la também para esses momentos aqui, às vezes ela resiste um pouquinho, mas é a nossa principal referência aqui no Brasil dessas práticas, com certeza. Eu conheço bem, assim, então nós tivemos a mesma mestra, que eu também fui iniciado pela Eli, só que você seguiu como profissional, você virou um mestre, e eu apenas sou praticante, né? E falando um pouquinho da minha experiência, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou falar um pouquinho da minha experiência para te perguntar isso. Uma das coisas que mais me impressionaram no Qigong foi o equilíbrio que você consegue ter das suas emoções, quando você começa a tomar conhecimento de que aquilo que a gente pensava, né, que era o racional é a cabeça, o coração simboliza as emoções. E aí você começa a ver que o coração é apenas um tipo de emoção. Nós temos 5 conjuntos de órgãos que armazenam emoções diferentes, né? E o que mais me impressionou na época foi saber que na nossa cultura ocidental, a gente é sempre falando não tenha medo, não tenha raiva, não tenha ódio, quase como um pecado. E aí vem a cultura chinesa, o Qigong, falando, não, olha, é natural você ter raiva, é natural você ter medo, você nunca vai deixar de ter. Né? Vamos falar da raiva, por exemplo. A raiva sempre foi uma coisa que você não pode ter raiva, você não pode ter raiva. E o Qigong ele vem e fala, não, você pode ter raiva, né? Porque se você tentar jogar fora a tua raiva, você está jogando fora o seu amor. É a mesma emoção, só muda a polaridade, né? E isso tem a ver com o órgão do coração. E aí eu comecei a descobrir aquele negócio então a ideia é você transmutar, ou seja, já que é a mesma emoção, só muda a polaridade, quando você está na raiva, você aprende a jogar para o amor. E o mais interessante de tudo isso que nós vamos falar agora, que eu quero ouvir de você, é com relação como é que as nossas principais doenças, ou 99% das nossas doenças, são causadas por quê? Porque a gente não sabe transformar as energias negativas, as emoções negativas, nem são negativas no sentido de ser ruim, em positivas. E como é que o Qigong me ensinou isso? Eu pratico até hoje, e realmente às vezes vem aquela raiva, vem um medo, eu começo a fazer o exercício, que você vai falar melhor sobre os Ring Sounds, né? E de repente o negócio vai embora. É impressionante, tipo, é melhor que o Lexotan. Então, eu acho que eu falei já muito sobre essa, que só dá uma parada sobre o que eu vivi, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é essa tua prática, como é que esse negócio do Ring Sounds, ou até outras técnicas que o Qigong ensina, como é que isso vai para a vida real, do dia a dia do ser humano que está aqui.
Eu estou na rua, aconteceu um negócio, fiquei puto, fiquei com raiva, medo. Como é que o Qigong ajuda, não só na prática diária, mas como no dia a dia? Ah, legal. Eu vou talvez pegar emprestado então uns conceitos da psicologia e da medicina chinesa para explicar. Mas assim, gente, a gente precisa, para começar, sair um pouco daquela forma ocidental e materialista de pensar, né? Quando a gente vai observar assim esse primeiro ponto que o José comentou do coração, dos órgãos no geral, é que a ideia ela sai assim daquele centro onde tudo está no cérebro e a gente passa a perceber o ser humano como um todo, né? Todo o corpo está envolvido em todas as experiências. Só que isso não é uma coisa simplesmente caótica. Os chineses há muito tempo entenderam e desenvolveram a medicina deles em cima da percepção de que cada emoção tem um endereço certo, né? Cada tipo de, entre aspas, energia interna tem um endereço certo. Então, esse é o caso, como foi mencionado aí na introdução agora, dessas coisas, né? O nosso coração, ele vai operar um tipo de energia interna, um tipo de emoção. Quando ele estiver em equilíbrio, a gente vai emanar aquilo que é a forma natural de emoção, de força interna que esse órgão opera, que é o amor, né? A alegria, esses sentimentos que nos tornam leves, né? Que nos dão um tom muito agradável aí no dia a dia. Agora, eu posso estar com o meu coração enfraquecido, esvaziado, como se diz, né? Ou cheio demais, né? Pode estar com excesso dessa energia interna. Então, nesses dois casos, quando eu vou para Yin demais ou para Yang demais, que são aquelas polaridades na cultura chinesa, ali eu posso ter problema, porque daí eu vou ter o desequilíbrio. Então, quando eu estou em equilíbrio, eu manifesto aquelas emoções, aqueles padrões de comportamento mais harmônicos, mais tranquilos, que são algo que está em consonância com a natureza. Quando eu tenho os excessos ou os esvaziamentos, e aí, portanto, os desequilíbrios, é que apresentam-se esses outros problemas, né? O ódio, aquela coisa do coração gelado, querer vingança, ter aqueles pensamentos negativos para outras pessoas, para outros grupos, aquilo ali vem de falta dessa energia do fogo, dessa energia do amor no seu coração, né? Agora, eu posso ter excesso dela também e me tornar uma pessoa desagradável, super grudenta, apegada, né? Então, a gente busca sempre esse caminho do meio e quando a gente consegue esse equilíbrio, a gente vai ter a saúde, vai ter os comportamentos harmônicos, equilibrados, né? E como é que o Qigong funciona, assim, usando uma metáfora aí? É como afinar um instrumento, né? Quem toca violão, o que que faz na hora de tocar? Primeiro, confere se as cordas estão lá no tom certo, né? Na nota correta. Então, se estiver muito frouxo lá a pegada na tarraxa, eu vou ter que girar um pouquinho, aumentar a intensidade para chegar na nota certa. Ou o contrário, né? Apertou demais por alguma razão, vou ter que afrouxar a corda lá na minha tarraxa do violão. Então a energia ela funciona exatamente da mesma maneira. E essa música interna nossa, ela é assim. Se a gente conseguir afinar, tem equilíbrio, tem uma bela música. Se a corda estiver apertada ou frouxa demais, tem os desequilíbrios. E aí eu posso ter, no caso do coração, o ódio, ou posso ter esses apegos, comportamentos exagerados, né? De carência, enfim. E isso acontece com todos os nossos órgãos, com todos os aspectos nossos, não só com o coração, inclusive. Né? Pô, interessante, não quer dizer, o Qigong ele acaba trazendo uma solução, né, moderna, apesar de ser uma técnica milenar, para problemas atuais do ser humano, cada vez mais o burnout, o estresse que nós sentimos, né, que estão muito ligados às emoções, né? E em cima assim do que você falou, né, fale um pouquinho sobre também essa promessa de longevidade, ou seja, você ao praticar o Qigong, você consegue, de repente, ter não só mais saúde, mas como viver mais tempo, que parece também, aí ele falava muito, né, sobre os monges taoístas que viviam 100 anos e assim por diante, né?
Você pode falar um pouquinho sobre isso? Ainda mais também você também pratica artes marciais, né? Deve te ajudar muito nisso. Então, tem esses dois aspectos, né? Por exemplo, lá na Federal do Rio Grande do Sul, eu tive contato com um trabalho de doutorado de um médico muito interessante, né? Que ele comentava o seguinte: quando a gente tem experiências negativas, coisas que deixam na nossa história de vida alguma marca traumática, é como se a gente pegasse a corda da nossa vida. Imagina assim, o ser humano nasceu, vamos simplificar aqui, como se fosse para existir por 150 anos, né? É o potencial biológico médio nosso. Mas a gente vai passando por tantas coisas que nos marcam negativamente. Cada uma dessas marcas é um nozinho na corda. E aí a corda vai encurtando, né? Então, qual é a grande questão do Qigong? Assim, que diferente de outras práticas, né, ele consegue ir desfazendo esses nós, mas ele também não faz isso de uma maneira muito bruta, assim, é um trabalho lento, é um trabalho tranquilo. A Eli brincava assim que é como se fosse doses homeopáticas, né? A gente vai fazendo os exercícios respiratórios, os movimentos, as meditações. A gente nem percebe claramente o que está acontecendo, porque ele tem um efeito crônico, é ao longo do tempo que nós percebemos o efeito, né? Ele não é rápido. Só que passou alguns meses da prática e a gente vai parar para se auto-observar e ver que está completamente diferente. Então, sem ser de uma maneira abrupta, sem grandes catarses, vai acontecendo essa reequilibração interna, né? Então, cada tipo de exercício deles, sejam os sons de cura, esses healing sounds, seja a meditação do sorriso, né, o inner smile, ou outros, fusão, e outros exercícios até mais eficazes, eles nos ajudam exatamente nesse ponto. A gente vai se livrando daquilo que o Jung chamou dos complexos, né? Aquelas experiências que vão condensando e que vão retendo as nossas forças internas, elas podem ser liberadas, aspectos que estão na sombra podem ser integrados, e essa corda da nossa vida vai ficando cada vez com menos nós. Então a gente vai conseguindo prolongar a vida com qualidade, né? Com corpo ativo, um corpo que se exercita, um conjunto de emoções bem equilibrado, e aí no dia a dia, como falasse o exemplo do trânsito, né? Se eu, lá no trânsito, recebo o xingão de alguém, e eu já estou em desequilíbrio, aquilo é mais uma gotinha, eu estouro rápido. Se eu estou equilibrado e eu recebo o mesmo xingão, aquela gotinha não vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai me incomodar, eu vou continuar sentindo o incômodo das outras pessoas brigando comigo, das coisas que dão errado na minha vida, mas internamente a estrutura está tão melhor arranjada que isso passa mais fácil, a gente consegue se centrar mais fácil e lidar melhor com esses desafios. Então aí que está o grande benefício, eu acho. Ótimo. Inclusive, você falou, o que você falou tem muito a ver com o imediatismo que nós temos hoje, né? De você toma uma pílula e você de repente se sente bem, né? E o Qigong, como você falou, bem dito, né? É uma prática que leva tempo, né? Ou seja, é que nem academia. Você não entra na academia e sai forte da academia no mesmo dia. Você vai fazendo e fazendo e fazendo, né? E as pessoas hoje em dia não têm mais essa paciência, né? Só que é a medicina do imediatismo, em que de repente você quer curar o sintoma e não a doença, correto, né? Então, hoje em dia eu vejo as pessoas viciadas em remédios, ou álcool, outras coisas, né? E agora tem uma coisa que é interessante, né? Porque o Qigong, pelo menos a minha experiência, mesmo tendo levado um tempo para eu crescer e sentir os sintomas, né? Ao começar a praticar, você já começa a sentir também uma coisa bacana, uma coisa legal. Eu comparo muito com a corrida, que eu gosto muito de correr, e quando eu corro, né, parece que o mundo para. Então, assim, eu me sinto bem, é uma coisa legal. O Qigong também me proporciona isso, né? E aí você, em cima disso aí,
Você queria falar um pouquinho sobre os sons que curam, os ring sounds, qual a tua experiência com isso? Que é quase que a porta de entrada, né? Quando você começa a praticar, é a coisa que, pelo menos, mais me impressionou de resultado foi os ring sounds, né? Os sons que curam. Sim, os sons que curam são uma prática muito interessante, porque é uma prática muito simples, mas ao mesmo tempo ela é super eficaz, né? E qual é o princípio básico desse exercício? É que lá atrás, esses sábios chineses descobriram que a frequência de som ela tem efeitos para conduzir estados no nosso corpo. Então, é parecido com o que eu expliquei sobre a música agora há pouco, né? Tem um determinado tipo de som que, se eu utilizar, ele estimula o meu coração a ir para o estado de equilíbrio, ao invés de ficar com excessos ou esvaziamento de energia. A mesma coisa para os outros órgãos principais, que são o fígado, os pulmões, os rins e o baço. Cada um deles tem um som específico no qual a gente sente esse efeito de condução do equilíbrio acontecendo, né? E acompanham os sons para esses 5 órgãos, mais um som, né, o sexto som, que daí ele é direcionado para um dos meridianos de acupuntura, um canal energético do nosso corpo, que aí é uma estrutura não local e não física, né? Durante muitas décadas, vocês perceberam isso aí, que a medicina tentou tratar a acupuntura como algo que não funcionava, que era É. talvez pseudociência, né? E aí, nos últimos 10 anos, quando todas as publicações acadêmicas comprovaram o funcionamento da acupuntura, os médicos tentaram encampar aquilo ali com o ato médico. Então, tem dessas coisas também que a gente tem que estar atento, né? Mas, enfim, só para nós, na nossa conversa aqui, lembrarmos que essa técnica ela não é crendice de oriental, não é pseudociência, né? Hoje em dia é uma ciência bem estabelecida. E é uma forma de conhecimento pré-moderna que já nos trazia esse efeito, né? Então a gente pode também, não só através das agulhas ou das massagens, através dos sons, pode estimular esses caminhos que a energia interna faz no nosso corpo. E aí, com esses 6 aspectos do ser humano em equilíbrio, a gente se sente muito melhor. Esse bem-estar que tu comentasse, ele aparece. Nós nos sentimos mais tranquilos, porque há um ajuste, né, da energia interna. E é muito engraçado que às vezes a gente até sente uma certa sonolência, assim, porque toda vez que os aspectos emocionais são reorganizados, a gente tem esse sinal, né? É uma espécie de uma maresia, de uma sonolência logo depois de fazer uma prática dessas que reequilibram as emoções. É verdade. Um exercício muito gostoso, assim, muito bom. E assim, você falou um pouquinho, e para a pessoa praticar isso, vou dizer que eu sou uma pessoa, gostei do que ele está falando, realmente eu quero largar medicações que só me entorpecem, eu quero de repente melhorar minha vida, saúde, né? Querer equilibrar mais nossas emoções, porque assim, o equilíbrio das emoções eu acho que é o segredo da felicidade, porque no fundo a felicidade, quando eles falam, é quando você está com uma emoção boa ou uma ruim. Você está com uma emoção que te incomoda, você não está legal. Você está com uma emoção boa, tem mais a ver com o que você tem, com tudo, né, do que tem mais a ver com o que você sente, né? E falando nisso daí, a pessoa quer praticar, como é que ela faz? Fala um pouquinho sobre você preside um instituto sobre que vai além do Ticum, tem outras áreas. Fala um pouquinho sobre o instituto, como é que a pessoa se conecta, se ela não está em São Paulo, mas se ela pode fazer isso online. Fala um pouquinho sobre isso. Ah, sim, sim. Então, aqui no Brasil, até pelo alto grau, né, de imigração que houve de populações asiáticas para cá, a gente tem muitas escolas, muitas instituições que ensinam essas práticas. Muitas vezes são práticas diferentes. E aí, esse tipo de prática específica que a gente está comentando aqui na live hoje, que são as meditações, os exercícios da alquimia interna da linha do mestre Mantak Chia, aqui no Brasil a gente tem alguns instrutores credenciados oficialmente, né? A professora Patrícia Aguirre, a professora Ayon, a mestra Eli, eu, e a gente representa então aqui no Brasil essa instituição que foi criada, desenvolvida pelo mestre Mantak Chia
há umas décadas atrás. Ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos na época, né? Ele tinha um grupo muito forte lá que auxiliou ele no processo de fazer uma espécie de uma tradução assim desses conhecimentos chineses antigos e clássicos para uma linguagem que a medicina podia dialogar, que a cultura ocidental compreendia. Então ele é uma grande referência, né? E ele lidera então no mundo essa instituição que é o Universal Healing Tal. O Healing Tal aqui no Brasil, ele tem na organização da mestra Eli Brito a representação nacional, que é o Intertal. Tem um site muito bonito, com todas as informações que vocês conseguem acessar com este nome, né, o intertal.com.br. Colocando Intertal no Google também acha fácil. E no Rio Grande do Sul, em São Paulo, eu e os meus alunos também trabalhamos com essas práticas. Então a gente promove através do Instituto Shin de Genkan, não só, claro, o Qigong, mas também prática de Tai Chi Chuan, o Karatê, né, algumas outras atividades, dentro, né, como guarda-chuva das práticas do Instituto. Então, o Qigong especificamente, tanto os Qigong para a saúde, né, que alguns chamam de ginástica chinesa, é possível acessar lá pelo nosso site algumas atividades online. Então, é possível adquirir o curso com toda uma parte do vídeo instrucional, assim, que é muito legal, a gente fez uns anos atrás. Mas também a gente faz aulas presenciais nas cidades onde há instrutores e a gente faz aulas online para quem está interessado. Então a pessoa pode nos contatar, pode agendar uma aula online para aprender técnicas como o som de cura ou outras. E mensalmente a gente faz um seminário com uma temática específica dos Qigong, né? Esse mês vai ser no dia 9, na próxima quarta-feira. E às vezes a gente promove também, já promovemos vários grupos de estudo, retiros e eventos, né? A gente faz de tudo um pouquinho, assim, nessa. Ah, que ótimo. Então, quer dizer, sim, se eu quiser aprender mais, eu agora já vi que tem um caminho seguro, um caminho bacana, e você é um dos instrutores, né? E assim, e funciona online, assim, você tem já alguns alunos que trabalham, é uma coisa que você está... eu consigo aprender o Qigong, então também não preciso estar presencial numa academia, né? Isso, não precisa estar presencial. Existem práticas, como as artes marciais, que sem a presença é muito difícil aprender, porque não há como fazer de forma virtual a interação entre as pessoas, né? Uhum. A gente treina combate, por exemplo. Mas no caso do Qigong, que basicamente são meditações e exercícios respiratórios, estar presente na academia ou estar trabalhando online faz um pouco de diferença para quem gosta do contato mais pessoal, que é muito legal também, mas não impede, né? Se a pessoa vive em outro estado, não está nem em São Paulo, aqui perto da gente, nem lá no Rio Grande do Sul, onde tem os meus alunos, ou em Minas, onde está a mestra Eli, pode nos contatar também, tanto a mim como a Eli, né? O mestre Mantak mesmo também tem canal de comunicação online e às vezes ele promove cursos online. Então é possível aprender à distância também. Ah, que ótimo. E eu vi assim, todo o nosso papo começou porque nós vamos inaugurar dia 10 agora, no aeroporto Santos Dumont, uma exposição chamada Coisas da China, aonde nós vamos ter duas partes, que é um fotógrafo IA, que é o Rafael Vaz, em que ele criou fotos através da inteligência artificial sobre a China, né? E eu vou estar expondo uma escultura chamada Coração Bomba, que ela é inspirada no Qigong. No fundo, esse coração bomba, ele é um coração que ele é preto, você, ao ver o coração de frente ao coração, de lado ele parece uma bomba, aquelas bombas antigas mesmo, desenho animado, né? E ele tem um simbolismo muito forte, inspirado no Qigong, que é o teu coração, as suas emoções são uma bomba dentro de você, quando você não cuida delas, né? Até a cor preta também tem a ver, quando você junta as emoções todas negativas, ela vai para a cor preta, né? E assim por diante, até ela ser ressignificada, né? Então, assim, a gente começou todo esse papo sobre China, que a exposição chama Coisas da China, né? E falando em coisas da China, eu queria te fazer a última pergunta aqui, né? Que seria assim,
Você em algum momento falou que até o SUS brasileiro já adota técnicas chinesas para alguma coisa. Me fale um pouquinho sobre isso, né? Até como isso já está começando a virar uma coisa que o Brasil está adotando. Então, gente, na verdade, isso nem é mais tão novo, né? Entre 2005 e 2006 foi lançado o Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é uma legislação mesmo, que ela integrou ao SUS o uso de coisas como a medicina tradicional chinesa. Então, desde aquela data, a gente tem em locais onde os profissionais atuam, são vários centros de saúde por todo o Brasil, assim, hoje em dia, da última vez que saiu estatística, já foram feitos quase 300 mil atendimentos, ou, na verdade, aulas, né, de Liangong, que é um tipo de Qigong, aqueles Qigong de movimento, né, que alguns chamam de ginástica chinesa. Acupuntura também, milhares de atendimentos, moxa, e outras terapias várias que fazem parte desse conjunto das técnicas da medicina tradicional chinesa. Então, lá se vão 20 anos em que o SUS integrou às suas práticas essas técnicas milenares, né, da medicina tradicional chinesa. Isso sendo oferecido gratuitamente para a população, vem sendo uma revolução muito grande. Assim. Há outras práticas também, né? Depois foi integrado a esse plano das práticas integrativas e complementares outras técnicas como a Ayurveda, tantas outras terapias. E no caso específico da educação física, que é a minha área aqui, todas essas práticas que incluem os movimentos, né, as danças circulares, o Tai Chi Chuan, os vários tipos de Qigong, são oferecidos grupos de caminhada, uma série de práticas físicas mesmo, que desde então os profissionais de educação física ou pessoas treinadas especificamente nessas técnicas vêm aplicando no SUS aí. Bom, muito interessante, ou seja, é uma coisa que, apesar de ainda muito desconhecido, mas já está começando a acontecer no Brasil e eu espero que cada vez fique mais popular, porque eu já tive ótimos resultados com o Qigong, né? Eu acredito que pode ajudar muita gente, né? A gente na cultura ocidental é muita parte da medicina, a gente quase não, às vezes não cuida do corpo, ou quando cuida é só pela estética, correto, né? E falando de estética, é impressionante como o Qigong, quando você começa a praticar, até ajuda na estética, né? Que, tipo assim, de alguma maneira o teu corpo fica mais forte e assim por diante, né? E para a gente fechar, eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem para todos os brasileiros, né? Sobre o quanto vale a pena, né? De repente, entender um pouquinho mais e tentar estudar um pouquinho sobre isso aqui e o que pode mudar na vida deles, na saúde, na vida como um todo. Certo. Gente, o que eu gostaria de dizer tem a ver com a filosofia, com o tipo de pensamento que embasa essas práticas, que é o pensamento taoísta, né? E aí, a ideia central do taoísmo é a gente sair um pouco daquela rede infinita de preocupações e de preconceitos e medos e angústias do nível relacional humano. Ele é um tipo de filosofia que nos estimula a pensar sobre a natureza como um todo, né? E entender que o ser humano faz parte disso. E às vezes quando a gente sai um pouquinho, tira a cabeça um pouco daqueles problemas imediatos do dia a dia, a gente consegue essa liberdade, essa leveza, né? A gente percebe assim que o conflito com outras pessoas, as contas para pagar, os problemas lá na vida diária são coisas passageiras, assim, que vão mudar. Porque está tudo mudando o tempo todo, né? Nada é fixo. E a gente, às vezes, está muito preso a memórias, a uma série de coisas. Então, baseado em todos esses princípios, que, na verdade, são muito simples e que são coisas que, no dia a dia, se a gente observar o mundo, eles estão acontecendo na nossa vida. Esses princípios, eles são a base do Qigong. Então, o Qigong, ele já é uma prática desenhada para refletir esses princípios, né? Se a gente consegue aprender um pouquinho, não precisa virar um mestre na técnica, se não quiser, mas às vezes ele nos proporciona algumas ferramentas
que nos ajudam a estar vivendo dessa maneira mais leve, mais equilibrada. Então, fica esse convite, né? Para quem achar relevante, quiser conhecer um pouco mais da cultura chinesa, das práticas, e ter um pouco desse benefício que os exercícios, as meditações que vêm da cultura chinesa proporcionam, pode entrar em contato conosco. Eu acho que essa exposição lá no Santos Dumont vai ser uma grande porta de entrada para isso, né? Muita gente circula por ali. Então, acho que vai ser um momento muito legal de divulgação da cultura, das práticas e da arte aí que o José tem também. Então, meu agradecimento a todos, né, pela atenção, pelo convite de vocês também, tá? Que ótimo. Se você quiser deixar o teu Instagram, como que as pessoas te acham, você fica à vontade aí para falar. Legal. Então, é só colocar lá, Martial Arts, né, artes marciais em inglês, Thiago Froze. Se colocar o meu nome também, Thiago Froze, vai achar fácil. Ótimo, ótimo. Eu te agradeço muito, Thiago, pelo seu tempo, pela sabedoria que você está passando para a gente. Eu acho que isso é um início de poder ajudar muita gente, né, em ter sua saúde melhor, em ter uma vida mais feliz, né? E uma prática interessante. Somos gratos e a gente continua falando. Abraço. Grande abraço. Bye, bye.